O Grêmio encontrou um empate fora de casa contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Um resultado que pode até ser comemorado. O que não deve ser exaltado é o jeito que o Grêmio jogou. Porque, de novo, o desempenho foi aquém das expectativas. E é importante estabelecer uma régua para a temporada de 2025. Ligar alertas, até para que haja uma evolução. O Mano precisa de mais. E a gente fala depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o Grêmio ter empatado em 1-1 com o Vasco da Gama. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Gente, é importante dizermos aqui que o empate no Rio de Janeiro ele merece ser comemorado, tá? Tô fazendo uma avaliação fria desse Campeonato Brasileiro no mês de julho. A sequência do Grêmio é muito difícil. O Grêmio pegou o Cruzeiro fora de casa, agora o Vasco fora de casa, pega o Palmeiras fora de casa. Na sequência ainda tem Fortaleza e tem Fluminense. E o Fluminense fora, Fortaleza dentro de casa. Então assim, é uma sequência muito difícil, né? A projeção do Grêmio para o mês de julho é encostar na zona do rebaixamento. Muitos jogos fora de casa, essa é a verdade. Então, o empate contra a equipe do Vasco da Gama, ele merece ser pelo menos comemorado com muita discrição, porque é um ponto somado e isso faz diferença neste momento turbulento que o Grêmio atravessa. O que não pode ser comemorado, muito menos exaltado, é a forma como o Grêmio jogou. De novo, o time do Mano Menezes tem atuado muito pouco, e o que mais me preocupa é como defensivamente o Grêmio está se comportando nesta volta ao futebol. O Mano tinha um mérito antes da parada, que era organizar o sistema defensivo. O Grêmio estava mais sólido, o Grêmio dava menos espaço, o Grêmio marcava numa linha baixa, mas numa linha muito segura. E agora, depois do Mano ter treinado, depois de um mês de pausa no campeonato, o Grêmio voltou igual o Grêmio do Quinteiros, cedendo espaços, com as costas dos laterais abertas, com o miolo de zaga batendo cabeça. Gente, foi um milagre o Verratti não ter feito gol hoje. O Verratti, ele é um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro pra mim, tá? E eu tô falando aqui de ser centroavante, de empurrar a bola pra dentro. O Verratti, tu joga uma air fryer dentro da área, ele cabeceia pro gol. Ele não tá nem aí, ele é um grande finalizador. E o Verratti teve espaço, teve oportunidade, teve tudo o que normalmente não costuma ter pra fazer gols. E o Verratti precisa de pouco pra fazer gols. Dessa vez teve muito e não conseguiu. Não conseguiu, ou botou na trave, ou largou na mão do Thiago Volpi. Não era um bom dia do Verratti. Que bom pro Grêmio, porque se o Verratti tá num dia normal dele, ele broca, ele faz. E o Grêmio deu bobeira para um centroavante que é perigosíssimo. Repito, foi um milagre o Grêmio não ter sofrido gols do Verratti, porque deu espaço para isso. Encontrar onde está o furo da bala é muito difícil nesse momento. Porque se a gente olhar individualmente, o Grêmio está com os dois melhores zagueiros que tem no elenco em campo, o Wagner Leonardo e o Walter Kahneman. O Dodi é um jogador extremamente seguro, né? No segundo tempo estava com o Vilhaçante, e o Vilhaçante é um dos melhores volantes que o Grêmio teve, mas hoje começou no banco de reservas, o que é um alerta. O Vila não faz uma boa temporada, tá? O Vila é um jogador bastante regular em 2025, mas é um regular baixo, ele não tá bem. Edenilson e Alex Santana, os escolhidos para serem titulares, começaram o jogo contra o Vasco, entregam muito pouco. O Alex Santana entregou muito pouco de novo, né? O que eu acho que pode ser tirado como lição é: Gustavo Martins é titular, e de novo, não é porque o cara faz gols, é porque ele é o melhor lateral direito que o Grêmio tem. E poderia ser muito bem o zagueiro pelo lado direito se o Grêmio tivesse lateral. O Gustavo Martins é o melhor lateral que o Grêmio tem. E aí eu me pergunto, se o Mano Menezes não tivesse inventado um Igor Serrote em Lima, hein? O Grêmio estaria vivo dentro da Sul-Americana, muito vivo, né? Porque vivo ainda tá, mas estaria muito vivo dentro da Sul-Americana. Quem sabe até com algum tipo de vantagem. O Gustavo soube aproveitar, na sua principal característica, a bola aérea para empatar o jogo. Porque a defesa, ela pedia para o ataque do Vasco da Gama aproveitar. E o Vasco, por ser um time bem fraco, né, aproveitou apenas uma vez. O Vasco da Gama é uma equipe extremamente limitada. E é por isso que eu digo, é importante traçarmos a régua do Grêmio. O empate ele é bom para efeito de tabela? Empate fora de casa? Claro que ele é. Mas é suficiente contra o Vasco? O Grêmio gasta para ficar só no empate contra o Vasco? O Grêmio tem investimentos para tomar uma roda do Vasco da Gama? Porque me perdoa a expressão, tá? O torcedor que se sentiu ofendido aí, pelo menos gera uma reflexão comigo.
o Grêmio esteve na roda contra o Vasco da Gama. O Vasco teve amplo domínio sobre o Grêmio na maior parte da partida. Na maior parte do tempo, o Vasco dominou as ações e levou perigo ao gol do Grêmio. O Grêmio teve pouquíssimas oportunidades de gol. Começa muito bem, e essa justiça é preciso ser feita. O Grêmio começa jogando, depois desliga, né? O Bright White teve chance, tem um chute de fora da área, se não me engano é do Kiki, logo no início da partida, e depois apaga, e depois só dá Vasco. No segundo tempo, quando o Mano Menezes faz as alterações, o André Henrique tem, né, uma bola muito importante no lançamento do Pavão, que entrou bem. Pavão que volta e meia atacado pelo torcedor, e eu acho que o Pavão é merecedor das críticas. O Pavão entrou bem hoje, tá? Ele dá assistência pro gol, ele pifa o André Henrique para aquela finalização. O Grêmio poderia sim ter vencido o jogo, claro que poderia ter vencido, mas teria vencido o jogo tendo tomado uma roda pro Vasco da Gama, que é um time fraco, que é um time ruim. Por isso que eu estou dizendo, é importante traçarmos a régua. A régua do Grêmio é de trocar de igual para igual com o Vasco? A régua do Grêmio é de ser amassado pelo Vasco da Gama? Não, a régua do Grêmio é muito maior do que isso. Esse elenco, que tem problemas, que não é o melhor elenco da história do Grêmio, longe disso, esse elenco pode muito mais. E eu acho que é aqui que a crítica ao Mano Menezes precisa começar. O Mano tinha dito, antes da pausa para a Copa do Mundo dos Clubes, que a crítica a ele só seria justa depois do período de Super Mundial. Pois bem, estamos no período pós-Super Mundial e o time não evoluiu. Repito, o time parece muito do Quinteiros no início do ano, cedendo espaços defensivos, criando muito pouco. O time está muito igual, inclusive em alguns lançamentos diretos que vem acontecendo. É preciso ter uma avaliação crítica do trabalho do Mano Menezes a partir de agora. Eu acho que o Mano é um bom treinador, eu não estou pregando a demissão do Mano Menezes, mas eu estou dizendo que o Mano prometeu muito e está entregando pouco. E o sinal de alerta precisa ser ligado. Dito isso, volto a repetir a minha projeção para o mês de julho. O Grêmio vai bater na zona do rebaixamento. Se não entrar, o Grêmio vai chegar perto e estará normal, porque o mês de julho é muito complicado no calendário. Muitos jogos fora e jogos complicados. Somar pontos é realmente muito difícil. E é por isso que eu valorizo o mês de julho quando o Grêmio soma um pontinho fora de casa contra o Vasco da Gama. Porque é muito mais do que talvez a projeção pudesse apontar. Espero que o Grêmio vença o Fortaleza em casa, porque ganhar do Palmeiras é muito difícil. Se o Grêmio fizer um pontinho contra o Palmeiras, pô, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, tá? Porque a projeção não é essa. Atenção total, muita calma pro torcedor. E para julho ficar pelo menos um mês aceitável, é preciso avançar na Copa Sul-Americana, que passa a ser o desafio a partir de agora. Eu não gostei do que eu vi do Grêmio, mas eu sei que julho é complicado. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.